ao chegarmos nesta época em que praticamente encerramos o ciclo das festas ordenadas pelo Eterno. Nós participamos de uma celebração, é uma ordem, nós temos que fazer, todos os judeus têm que fazer isto. Isso faz parte da aliança de Deus com o povo de Israel. E como nós sabemos, todas as festas, elas têm significado. Nem tudo está explicado. Nem tudo está descrito exatamente o seu significado. Mas nós não dependemos de saber o significado para obedecer. Porque diz o texto bíblico simplesmente isto: faça. Simplesmente execute isto. Ao longo do tempo, muitas pessoas quiseram trazer, explicar. Só que as explicações, muitas vezes, elas são até conflitantes, uma diferente da outra, depende do povo, depende da origem, depende da pessoa que fez o comentário. Mas todas elas podem ser interessantes, bonitas até, dar algum significado, porém, não podemos de forma nenhuma dizer, é assim que disse o Eterno. Não podemos dizer, essa foi a explicação que o Eterno deu. Não podemos. Então, prefiro ficar no que está escrito. Simplesmente, se eu não tenho a explicação, mas o Eterno mandou fazer, quem sou eu para discutir com o Eterno? Então nós sabemos que nesta data, exatamente nesta data, esse período que estamos de 7 dias, nós temos que cumprir algumas ordenanças. Então nós temos a construção da Sucá, ela está lá embaixo. Nesse período, a Sucá faz parte da vida dos judeus. E a Sucá em si, ela tem apenas um significado específico, que o Eterno ordenou que fossem feitas deste jeito. A Sucá é um memorial. A Sucá é para lembrar muitas coisas, principalmente que o Eterno tirou Israel do Egito, e durante 40 anos, não somente o povo de Israel habitou em tendas, como foi provido. Mas as tendas que o povo de Israel habitou durante os 40 anos, não era feita de folhas. As tendas que cada família tinha, geralmente eram feitas de couro, alguns tecidos mais fortes, mais grossos, geralmente na base de lã. E essas eram grandes e tinham que comportar toda uma família. Era algo que deveria protegê-los do sol durante o dia e, muitas vezes, durante o inverno, também proteger do frio. Era uma residência, ainda que uma sucá, um tabernáculo, uma tenda. Não era uma habitação permanente, porque ela podia ser desmontada, transportada e montada de novo, e assim foi durante 40 anos. Mas o Eterno estabeleceu que o povo de Israel deveria celebrar nesta data, não enquanto estava sendo deserto, mas depois de já ocupar a terra, deveriam morar em uma armação diferente, uma estrutura mais simples, uma estrutura que deveria ter folhas, coberto de folhas. Apenas isto. E nisto é que nós devemos atentar para o significado. Bem, o que diz o texto bíblico também, que nesta data deveríamos pegar de 4 elementos da natureza, visto que nesta época em Israel é justamente o período do encerramento, no fim das colheitas, um período que termina a parte do verão, a parte do calor, período das chuvas, e agora as colheitas são feitas, as últimas colheitas, entra um período agora de estiagem. Um período em que em Israel é o inverno, começa a esfriar, as nuvens começam a ficar mais raras e dificilmente chove durante alguns meses.
Então, muitas coisas, ao passar dos anos, foram acrescentadas à celebração. Durante esse período em que Moshe transmitiu para o povo de Israel, e durante muitos séculos, durante quase 1500 anos, o povo de Israel celebrava exatamente assim. Mas acontece que a celebração não se atinha simplesmente em levantar açúcar e ficar no açúcar, comer no açúcar. Não era só isto. Envolvia outras coisas mais. Envolvia sacrifícios que seriam feitos diariamente pelo sacerdote, lá no tabernáculo, primeiramente, depois no templo. Implicava em apresentação ao Eterno de oferta de gratidão. Então alguns animais eram queimados, uma quantidade do que foi colhido, trigo, fazia-se então ofertas especiais, levava-se para libação, derramamento também de vinho, tudo aquilo que foi produzido nesse período de fartura seria levado a uma representatividade e ofertado ali na presença do Eterno. Então 7 dias não eram simplesmente 7 dias de ficar dizendo, não, estamos agora na Sukká. Mas naquele tempo era necessário, era assim que deveria ser feito. Mas sabemos que após a vinda do Mashiach Yeshua, não podemos, acho que a frase alguma coisa mudou, fica muito fraco. Porque, de fato, com a vinda de Yeshua, as coisas mudaram radicalmente. Não que deixou de ser válida a ordenança, mesmo porque essa ordenança foi dita que seria permanente. Ela nunca deixaria de valer. Continua valendo até hoje. Mas a vinda de Yeshua modificou algumas coisas profundamente no seu próprio significado. Visto que a importância de Yeshua foi tão grande, não somente porque conhecemos o Mashiach, não somente porque se cumpriu, ele veio, não é só por isto, mas principalmente pelo que ele fez. E o que ele fez modificou muita coisa. O que ele fez? Bom, primeiro, as coisas que estavam, o seu sentido oculto, ficaram mais claros, em que ele mesmo explicou. E não somente isto, o que ele realizou principalmente através do entregar a sua vida e morrer pendurado no madeiro, e em seguida poder ressuscitar e estabelecer um procedimento de serviço para os seus seguidores, isso modificou completamente vários pontos de todas as celebrações. Primeiro, todo sacrifício de animais, visto que conforme nós temos os comentários do Brit Hadashah, os próprios Shaliachim, os apóstolos, principalmente Shaul, ele disse bem claramente que o sangue de um animal, o animal não tem o valor de um homem. O ser humano tem um valor superior a todos os animais. Mesmo que se sacrificassem todos os animais da face da terra por causa do pecado de um homem, não teria o valor de uma única pessoa. Você vale mais para o Eterno do que todos os animais que existem na face da terra. Você é mais precioso para Ele. Por isso, é que para que houvesse um sacrifício realmente efetivo, com o valor correto, tinha que ser Yeshua. Então Yeshua, ele assumiu o valor de todos os sacrifícios. Então se Yeshua assumiu o valor de todos os sacrifícios, então não tem mais sentido nós sacrificarmos animais, porque ele já assumiu isso de uma maneira definitiva. Antes não. Antes os sacrifícios tinham que ser repetidos continuamente, todos os anos. Por quê? Porque aqueles sacrifícios eram simplesmente representativos. Aqueles sacrifícios não podiam valer uma vida humana.
Mas agora Yeshua fez um único sacrifício, e por causa desse único sacrifício, todos os demais se tornaram desnecessários. Então, principalmente porque esse é o valor, e não somente porque entendemos que está escrito assim, mas o Eterno até providenciou para que entendêssemos isto, até mesmo porque os sacrifícios tinham que ser feitos pelo Cohen. E o Cohen só podia fazer isso no templo, no altar. E isso foi tirado. No ano 70, depois do nascimento de Yeshua, o templo foi demolido. Nada do que tinha no templo permaneceu. Todos os objetos, fossem de ouro, prata, bronze ou madeira, tudo que era de valor de dentro do templo foi saqueado. Não temos mais notícias. Aonde foi parar a menorá? Desapareceu. Aonde estava o altar? Desapareceu. Aonde estava a bacia de bronze? Desapareceu. A mesa dos pães da proposição, os incensários, nada daquilo que tinha no templo ficou. Tudo foi saqueado e perdeu-se, definitivamente. O próprio templo não teve mais a sua existência. Nenhuma pedra, nenhuma sequer ficou no lugar, porque foi exatamente o que Yeshua disse que iria acontecer. O Eterno que mandou que aquele templo fosse erguido, que durante o primeiro período chamado a primeira destruição do templo, aquele primeiro templo que foi construído por Shilomo, ele quando foi destruído, na realidade não foi demolido. Ele se tornou inservível durante o tempo que Israel ficou no cativeiro da Babilônia. Os objetos foram levados para a Babilônia, não havia serviço, porém após o cativeiro, a maior parte dos elementos voltou, com exceção da arca. Posteriormente, foi restaurado o serviço dos Kohanim, e ali permaneceu até a época de Yeshua. Então, nesse primeiro templo, a destruição foi parcial. Ele ainda estava em pé, poderia ser restaurado o serviço. Mas Yeshua disse, quando os discípulos, olhando para o templo, ficaram impressionados, olha que maravilha de construção. Yeshua disse, não vai ficar pedra sobre pedra que não haja de ser derrubado. Não sei qual foi a expressão, o que entenderam os discípulos a respeito disto. Mas foi exatamente o que aconteceu. Nenhuma única pedra, nem do alicerce do templo ficou no lugar. Então já não tinha mais como fazer o serviço. Não era mais possível sacrificar nenhum animal. Então tudo aquilo que fazia parte até aquele momento, pronto, tornou-se inviável. E por quê? O próprio Deus providenciou para que fosse tirado. Para que se entenda que somente em Yeshua o sacrifício seria o suficiente. Nesse contexto nós podemos avaliar, agora nós podemos fazer alguns paralelos. Esses paralelos nos ajudam a entender baseado no texto bíblico. Não vamos especular significados que não estão fundamentados nas Escrituras. Como eu disse, existem algumas explicações para cada elemento que não temos explicação. Por exemplo, os 4 elementos de plantas que deveriam ser apresentados. Nós temos aqui na representação o que chamamos o lulav. Temos aqui frutos de árvores, um galho de um tipo de árvore, outro tipo, folha de palmeira. Os 4 elementos que está escrito deve estar presente. Mas o que significam? Nós vamos encontrar várias explicações dadas tradicionalmente por rabinos da antiguidade. Só que a Torá não explica. Simplesmente está dito, coloque, esteja presente, está aqui. O que significa esse fruto? A Torá não explica. O que significa a folha de palmeira? A Torá não explica. O que significa a folha do salgueiro? A Torá não especifica. O que significa o galho de uma árvore frondosa?
a Torá não explica. Então podemos aceitar qualquer coisa. Se eu disser que significa isso, são 4 tipos de judeus. Bom, isso é uma explicação tradicional que não reflete a instrução bíblica. Então, o que devemos fazer? Fazer o que diz a Torá. Temos, está aqui. Porque o Eterno mandou. Está aqui. Nesta época, se moviam ofertas diante do Eterno. Se tem um hábito, a tradição de mover, então não tem problema. Nós podemos movê-la diante do Eterno. Mas eu não posso afirmar que significa alguma coisa que o Eterno não disse que significa. Mas está aqui. Representa alguma coisa para o Eterno. Representa que estamos obedecendo. Está aqui. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos, principalmente no Brit Hadashah, explicações a respeito de tabernáculo. Tabernáculo não é uma palavra que, em português, tenha muito uso. Ela está dentro no português mais arcaico, então os mais antigos usavam. Hoje em dia, ou se usa tenda, ou quando muito barraca. É o uso normal que nós temos aqui. Mas significa a mesma coisa. Mas tudo bem, tabernáculo é mais bonito para nós. Então, o que significa isto? Significa exatamente o que está escrito. Primeiro, Israel viveu 40 anos em tendas. Mas esse período nós vamos levar um pouco mais à frente, porque temos referências a respeito de Yeshua no que diz respeito a templo, a tabernáculo, a tendas. A primeira referência sobre isso está logo na primeira Bessorá. Nós temos na Bessorá, na descrição, a explicação do começo da Bessorá. O que é Bessorá? As boas novas. Nesse caso foi Yohanan quem explicou, quem citou isto. Ele começa a falar a respeito do Mashiach. E ele começa a explicar a respeito do Mashiach com um sentido que era tão, podemos dizer, não é revolucionário, mas tão chocante para o entendimento tradicional, que se reveste uma importância muito grande. Mas de onde foi que Yohanan tirou essa explicação? É lógico que foi do próprio Yeshua. E o que ele explicou? Primeiro dizendo que no princípio, este princípio, nós podemos transportar muito longe no tempo. Alguém pode dizer, pode ser no princípio da criação. Pode ser. Mas podemos transpor esse princípio a um tempo infinito para trás, que está muito além da nossa compreensão. Mas no princípio da criação, do que o Eterno resolveu criar, nós sabemos que o Verbo, a ação de Deus, estava no princípio com Deus. E algumas coisas que Yohanan escreveu nesse texto são, sim, bastante chocantes, porque fere um pensamento tradicional. Por isso que tantas pessoas têm dificuldades até nos dias de hoje. Porque diz clara e inquestionavelmente contra qualquer tentativa de análise da gramática do texto original, qualquer forma de exegese, qualquer forma de interpretação, não temos o que discutir. Está escrito bem claro. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Essa frase está, e não está sozinha, temos outros textos que corroboram esse sentido, não temos o que discutir. Pode-se fazer um monte de pensamentos, estudos filosóficos, debates, qualquer coisa, e não vamos poder fugir do que está escrito. Ele disse que o Logos era Deus. E o Logos se refere a Yeshua, porque Yohanan começou a tratar sobre ele. E ele afirmou que Yeshua é Deus. Porque no princípio estava com Deus tudo que foi feito. Nada do que foi feito sem ele se fez. Ele participou de toda a criação, então ele não é criado. Yeshua não foi criado. Yeshua fez parte da criação. Ele ajudou a criar tudo. Quando começou a criação? Bom, pelo menos o que entendemos,
A primeira coisa que Deus criou foram os anjos, os seres angelicais. Não temos data, não temos prazo, não sabemos quando, pelo menos é o que entendemos. E depois, do nada, Deus criou tudo o que Ele quis fazer. Ele criou todas as coisas que existem. Então Yeshua estava fazendo parte da criação de tudo isto. Então ele não era um ser criado, ele fazia parte de Deus. Obviamente não vamos aqui discorrer totalmente sobre este assunto. Mas o texto é que aquele que estava junto com Deus, fazendo parte de Deus, desceu. Conforme outros textos, ele se despojou da sua glória. Se despojou das características e atributos que só Deus tem para se tornar um ser humano. Então o Eterno criou um corpo para que aquela parte de Deus, que era Yeshua, o Mashiach, habitasse aquele corpo que foi criado para ele poder habitar aqui e ser exatamente como um ser humano. Só que aquele corpo que ele veio habitar seria temporário. E por isso que a palavra que foi utilizada no grego não tem o equivalente em português. Então a palavra que algumas pessoas encontraram seria traduzido como tabernacular. Não adianta procurar no dicionário que não vamos encontrar essa palavra. Tabernacular não existe em português. Foi feita essa palavra para dar sentido até para o texto original do grego. Porque em algumas traduções está simplesmente habitou, mas habitou não transmite a ideia. É como que ele assumisse morar em uma tenda, uma habitação provisória, que não iria ter muita duração. Então Yeshua, o nosso Mashiach, habitou naquele corpo por um período de tempo. Consta aproximadamente 33 anos. Foi o tempo em que ele habitou. Depois aquela tenda foi descartada. Qualquer pessoa que pratique camping sabe muito bem que uma barraca tem um tempo de uso. Depois de um certo tempo é descartada. No quartel temos o treinamento de acampamento, tem as tendas, as barracas, mas aquilo tem um prazo de validade. Depois de um certo tempo não dá para usar mais. Começa a rasgar, começa a não segurar mais a água. Então já não serve, é descartado. Diferente de uma construção de alvenaria que pode durar até séculos. Então é diferente. Yeshua habitou temporariamente entre nós, exatamente conforme o texto. E nesse contexto nós vamos ver posteriormente Shaul comentando a respeito disso sobre nós mesmos. Que nós habitamos também em um tabernáculo. E nós sabemos disto. Quanto tempo é a validade do nosso tabernáculo? Bom, tem uns que rasgam, estragam mais cedo, outros duram um pouquinho mais, né? Depende de como se é bem conservado, né? Tem uns que não são muito bem cuidados, acabam estragando mais cedo. Então, varia. Mas hoje em dia, não adianta olhar para o período de Bereshit, né? Lá durava um pouco mais. Mas hoje em dia, dependendo do país, né, pelo menos aqui no Brasil, gira alguma coisa entre um pouco menos, um pouco mais do que 70 anos. Excepcionalmente tem uma barraquinha de melhor qualidade que dura até 120 e tal. Mas vai ser descartado. É descartável. E vai deixar de existir. Então nós também temos que analisar esse aspecto. Agora, dentro da questão da construção desta sucá, nós vemos que, como eu comentei, a sucá do povo de Israel, o que cada família tinha, ela durou 40 anos. Durou bastante. E como eu disse, mas eram mais elaboradas, eram mais confortáveis, certo? Eram mais espaçosas, tinham divisões, tinham diferente. Mas aquela que o Eterno mandou fazer era bem rústica, bem simples. Porque ela deve ser frágil. E não importa quem seja, a ordem é fazer desse jeito. Faça uma estrutura, coloque folhas.
Nós sabemos que nenhuma habitação que tenha folhas dura muito tempo. E não adianta. Se alguém quiser fazer de algum material mais nobre, não foi isso que o Eterno mandou. Vou fazer estrutura de uma madeira muito especial, vai ser a madeira mais cara. Certo? As folhas têm que ser vamos fazê-las de folhas de ouro. Certo? Não estará fugindo, não é isso que o Eterno quer que seja. Não é para ser do material de primeira qualidade, não. Nesta hora é uma coisa que nós temos que avaliar. Por mais que uma barraca seja feita de materiais nobres, ela continua sendo barraca. Não é habitação permanente. Ela vai ter uma durabilidade inferior. E não é isso. É justamente o que o Eterno mandou fazer desse jeito para lembrarmos de sermos humildes. É olhar para aquela barraca e ver que ela é realmente frágil, ela é temporária. Neste caso, após 7 dias, ela vai ser desmanchada. Todo mundo que já montou a sucá sabe que no momento, quando colocamos as folhas todas verdinhas, recém-cortadas da palmeira, então não adianta, lá em Israel não tinha bananeira, então folha de bananeira não serve. Então, diz que era folha de palmeiras. Mas quando colocamos ela toda verdinha, fica lá tudo certinho, esticadinho, firme, né? Mas o que acontece depois de alguns dias? Que pena, né? A sucá hoje já não está igual nós montamos na quarta-feira. As folhas já murcharam um pouco, já está mais caidinha, né? E como é que vai estar na quarta-feira quando nós formos desmontar? Nem verdinha, mas não vai estar mais. Bem, assim é a nossa vida. Por isso que nós temos que ver como nós vamos viver esta vida. O quanto valorizamos simplesmente esse tabernáculo. Tem gente que quer tabernáculo de luxo. Para quê? O tabernáculo vai ficar para trás. Então nós temos muitas aplicações. E a respeito de Yeshua, dentro do contexto, até mesmo dentro das palavras proféticas que nós lemos, não somente a porção da Haftará, como até mesmo a porção do Brit Hadashah em Revelação, nós vimos que, associado a isto, esta celebração especial é a única das festas que há uma instrução específica de que todas as nações hão de celebrar. Não está escrito em lugar nenhum que as nações deveriam celebrar o Pêssar. Isso é uma coisa para o judeu. Tem sentido para o judeu? Em nenhum texto está escrito que as nações deveriam celebrar Shavuot. Não está escrito isto. Isso é uma celebração para o judeu. Mas está escrito, todas as nações vão celebrar Sukkot. E isto não é agora. Isso vai ser para frente. Vai ser no futuro. Haverá um momento em que haverá obrigatoriedade de todas as nações terem uma representação lá em Israel. Se falar isto hoje vai soar uma coisa absurda, não vai? Já imaginou chegar alguém lá na ONU e estabelecer, a partir de agora, quem não for celebrar Sukkot lá em Israel, não vai chover na sua terra, vocês vão passar fome, vocês vão sofrer o castigo. Já imaginou se algum louco for na ONU agora e falar uma coisa dessa? Pois vai haver um dia que ninguém precisará falar isso lá na ONU. As nações vão saber o que terão que fazer. E vão ter que fazer. Mas não é agora, não. É quando o Mashiach vier reinar. Quando ele vier reinar, e isso é uma promessa, está bem claro, está implícito dentro da celebração de Sukkot. Está implícito dentro da mensagem dos profetas. E até os últimos tempos. Tem muita coisa pela frente. Esta é a festa que tem símbolo, tem significado não só para o povo de Israel, mas tem significado para todos os povos. Vamos olhar para o futuro. Esta fala para o futuro. Todas as outras festas celebram coisas do passado. Esta começa com o passado, mas aponta para o futuro. Então, é uma celebração especial.
Então nós temos que meditar nestas coisas. E obviamente, não tem motivo de tristeza nenhum. Nenhum motivo de tristeza. Pêssar tem motivo de alegria para os judeus. Com certeza, qualquer egípcio que veja a celebração da festa não vai gostar muito dessa lembrança. Vão pensar, puxa, o que aqueles egípcios foram fazer com os judeus? Posteriormente, na celebração de Shavuot, não tem a ver com mais ninguém. Mas agora é motivo de alegria porque essa festa aponta para a esperança, para a expectativa daquilo que será de bênção para todas as nações. Então é uma festa que tem muitos motivos para todos os povos se alegrarem, porque uma das principais coisas que ela tem, ela aponta para a volta de Yeshua. Fala a respeito da natureza de Yeshua, fala do que ele fez e fala a respeito do que ele virá, do que ele fará. Ele vai estabelecer um governo único, um governo de Deus. Aquilo que só Israel experimentou, a legítima teocracia, que Deus governou o povo de Israel durante um longo tempo, haverá um momento em que todas as nações serão guiadas pelo Mashiach. Então, Deus governará todas as nações. Isso é para frente. Mas, acima de tudo, nós temos a certeza de que nós vamos deixar tabernáculos para trás, para termos uma habitação permanente. O povo de Israel viveu 40 anos em tabernáculos, mas agora tem uma terra que eles têm habitação permanente, não mais tabernáculos. Nós também. Nós vamos deixar esse tabernáculo, ele vai se desmanchar. Exatamente o que está escrito em Bereshit. Aquilo que é feito do pó vai retornar ao pó. Mas nós teremos um outro corpo glorificado. Diz também a Brit Hadashah que nós seremos revestidos de um corpo imortal e incorruptível. Isso é uma habitação permanente, que nunca vai se deteriorar. É isso que nós temos, essa é a promessa. Então agora lembremos, você mora em uma sucá. Você vai trocar essa sucá por uma mansão na Nova Jerusalém. Agora, não adianta comprar um apartamento lá em Tel Aviv, nada disso. Isso um dia vai ser destruído. Vai ser destruído. Porque um dia vai descer fogo e derrubar tudo isto. Tudo que o homem fez vai ser derrubado. Então não adianta querer investir. Vou comprar um apartamento lá em Jerusalém que dá um retorno fantástico. Sai caro, mas dá para alugar caro. É um bom negócio. Tem muitos judeus americanos fazendo isso. Eles compram imóveis em Israel, especulação, certo? Especulação de imóvel, imobiliária lá. Mas não adianta. Na hora que descer o fogo vai destruir tudo, aquilo tudo vai ao chão. Mas a mansão que está reservada na Nova Jerusalém, que de Deus é descida dos céus, essa nada estraga. Não vai ter noite, nem dia nem noite, porque a glória de Deus vai resplandecer todo o tempo. Essa é a nossa expectativa, a nossa esperança. É só aguardar, porque nós temos esta promessa. Então, Sukkot. Vamos celebrar Sukkot. Quando estivermos debaixo da sucá, olhe para ela e diga, que bom que nós moramos numa sucá, porque nós vamos ter coisa melhor. Amém? Então, que isso seja realmente o significado de Sukkot para nós. Que todo ano sirva para incentivar a nossa confiança e esperança de que breve nós deixaremos tudo isso para trás. Que o Eterno possa realmente abençoar a cada um. Hag Sameach.